Doutor, por que os remédios pararam de fazer efeito? Eu vou lhe explicar isso aqui agora. Os pacientes com dor crônica comumente precisam de tratamentos multimodais, tratamentos em conjunto, como por exemplo, tratamento fisioterapêutico, médico e psicológico, principalmente aqueles casos complexos de dor crônica que não responderam a tratamentos conservadores na fisioterapia convencional pelo plano de saúde, naquelas consultas emergenciais que você vai nas emergências nos pronto atendimentos hospitalares. Paciente que fica com dor há mais de 3 meses comumente precisa desse tratamento multimodal. E uma das vertentes desse tratamento multimodal é a prescrição de medicação específica. Chega de ficar comprando Dorflex à torta e à direito nas farmácias, Nimesulidas, Scaflan, Voltaren, Mioflex. Esses remédios analgésicos, eles não são específicos para a sua condição de dor. A dor, ela tem 3 tipos. A dor neuropática, a dor nociplástica e a dor nociceptiva. A depender de qual tipo de dor você apresenta, de acordo com a avaliação do profissional, vai ter uma classe de medicação com mais probabilidade de você responder. Aí o que acontece? Você teve um episódio de dor, naquela época a dor era nociceptiva, química inflamatória, você tomou um analgésico e um anti-inflamatório por 7 dias, melhorou muito, ficou sem dor por 6 meses, por 1 ano. Aí você teve um episódio novamente, só que essa dor não era mais nociceptiva, era uma dor nociplástica aumentada. E na dor nociplástica aumentada, o processamento do sistema nervoso central é que é anormal, não é o tecido que está inflamado. Portanto, você precisaria ir de uma outra classe, um outro espectro de medicação, como antidepressivos de ação dual, de ação tricíclica, né? Talvez você precisasse até de gabapentinoides, né? Como lírica e por aí vai. Mas quem define isso é o médico, não é o fisioterapeuta. Eu tô aqui para te explicar que você não pode usar uma medicação e ter melhora e não fazer a fisioterapia, porque você não aproveitou o boom dessa medicação. O seu organismo, e aí se você for profissional de saúde, eu peço que você consulte o Tratado de Fisiologia Médica de Guyton, ou Fisiologia do Exercício, ou Fisiologia Humana de Bernie Levy, no capítulo de Sistema Nervoso, e estudem sobre retroalimentação negativa. Para você que é leigo, eu vou continuar conversando aqui com você, que não é da área da saúde. Retroalimentação negativa é o processo pelo qual a gente coloca um estímulo externo para um determinado fim, para um determinado objetivo, só que o nosso corpo já faz aquilo. Vou fazer uma analogia clássica. Homens com hipogonadismo, impotência sexual devido à baixa testosterona, ou falta de libido devido à baixa testosterona, eles tomam testosterona de forma exógena, mas o nosso corpo já produz testosterona. E o que é que isso acarreta? Isso acarreta numa redução da produção endógena pelos testículos. A sua testo endógena cai, porque a testo exógena está alta. Sua libido é recuperada, e aí você acha que não precisa mais do médico. Você precisa fazer uma terapia pós-testosterona, para recuperar a habilidade do seu testículo produzir, sair da azoospermia e produzir testo de novo para sua libido ficar bem naturalmente. Fez sentido? Agora vamos transferir esse conteúdo para dor. Na área de dor é a mesma coisa. O nosso hipotálamo, o nosso hipocampo, as estruturas e os centros cerebrais superiores, eles são capazes de liberar substâncias analgésicas como opioides, beta-encefalinas, dimorfinas, né? E essas substâncias, elas são analgésicas. Elas também são anti-inflamatórias, elas são antinociceptivas. Essas substâncias que o nosso sistema nervoso produz, quando você coloca uma medicação de fora, um analgésico, um antidepressivo, um ansiolítico, um anti-inflamatório, o seu remédio vai fazer efeito ensinando o seu cérebro a não produzir opioide. E isso não tem repercussão clínica por muito tempo. Só que acontece que nesse segundo episódio que a dor não era mais nociceptiva e você tomou a mesma medicação porque não queria pagar para ir no médico de novo, para ser avaliado novamente, achava que era a mesma coisa porque a dor era no mesmo lugar, você começou a estimular a retroalimentação negativa, a usar um tipo de medicação que não era específica para o seu quadro de dor.
E aí, além de não melhorar porque você tem um outro tipo de dor agora, você estimulou o seu corpo a parar de responder àquela medicação que você pode precisar em algum outro momento. Por isso a automedicação é tão nociva. Então, você tem um terceiro episódio e a sua dor agora não é só nociplástica, é uma dor de padrão misto. É uma dor nociplástica e neuropática. Isso quer dizer que agora a sua dor lombar está irradiando para a perna, é uma dor na perna relacionada à coluna, somado a uma alteração do processamento do sistema nervoso, um processamento anormal, disfuncional do sistema nervoso, caracterizando a dor nociplástica, e a sua sensibilidade do sistema nervoso está aumentada. A gente aplica um questionário em você, que a gente chama de Central Sensitization Inventory, você preenche, e aí o marco no tempo, aí o marco do questionário está acima de 40 pontos, indicando que você tem sensibilização central e que sua dor é desproporcional ao estímulo. A gente dá um estímulo de toque, você sente dor. O ar-condicionado, o ar-condicionado aqui, ó, em vez de me gerar calafrio, está me gerando dor, né? Então, existem testes sensoriais quantitativos que nós fazemos que acusam que o sistema nervoso está com processamento anormal desse paciente com dor crônica. E aí, quando você está tomando essa série de remédios, o seu corpo para de produzir os analgésicos naturais e você entra num fenômeno que chamamos de disfunção analgésica. Fez sentido agora? Pois bem, se você entrou em disfunção analgésica, a gente precisa estimular você de forma interna, de forma endógena, a produzir esses analgésicos normalmente. E aí, junto com o nosso tratamento, você precisa estar com o médico da dor para ele prescrever a forma natural do desmame daquela medicação. Porque até o desmame medicamentoso não é aleatório, você precisa do médico ou do farmacêutico. São eles que estudam isso, o desmame da medicação. Principalmente os que causam dependência, como opioides. Geram euforia e por aí vai. Você que guarda seu opioide aí para quando tiver com crise de dor, porque acha que não tem jeito, você não está querendo investir na sua saúde. Dor tem controle. Dor tem controle, não tem cura. Enquanto você estiver com todos os pilares da saúde alinhados, você vai estar com a dor controlada. Quando você não estiver com algum deles alinhados, a dor vai descontrolar novamente. Então, voltando ao ponto, você precisa entender que existem padrões de dor e tipos de dor, e dentro desses tipos tem 8 subcategorias. A depender de qual subcategoria de dor crônica você tem, é um tratamento específico para você. Então, seu corpo começa a desaprender a controlar a dor e entra em disfunção analgésica. E a única forma de nós conseguirmos regular o seu sistema nervoso a controlar a dor, novamente, é fazendo o desmame da medicação e induzindo um fenômeno neurofisiológico que chamamos de hipoalgesia induzida pelo exercício. Traduzindo, a analgesia, o controle da dor, mediado pela execução sistemática de exercícios que não são aleatórios. São específicos para você. Doutor, e quem prescreve esses exercícios específicos para controle da dor? O fisioterapeuta músculo-esquelético. O fisioterapeuta especializado em dor. Ele que você tem que se consultar. Através dessa prescrição sistemática de exercício físico, você vai começar a controlar sua dor de forma natural, a reduzir a necessidade do consumo de medicação e a recuperar a habilidade do seu sistema nervoso de inibir a dor. Beleza? Então, é por isso que os seus remédios param de fazer efeito. Principalmente quando um paciente toma remédio e melhora e não aproveita essa melhora da medicação para fazer o que tem que ser feito, que é a fisioterapia. Beleza? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Todos os dias tem caixinha de stories. Tem caixinha de pergunta nos stories. Pode ir lá perguntar. Se você não quiser ser identificado aqui através do comentário do vídeo, eu vou te responder em vídeo lá nos stories do Instagram. Me segue em todas as redes sociais. Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, YouTube. Se inscreve aqui no canal do YouTube. Ativa o sininho de notificações. Curte esse vídeo para o YouTube entender que ele é relevante e ajudar cada vez mais pessoas a tratar a dor sem medicação, com mínimo de medicações. E Deus livre e guarde.
com o mínimo de intervenções invasivas, procedimentos cirúrgicos. Eu sou Caio Ferreira, sou fisioterapeuta e trabalho com tratamento da dor há 10 anos, tendo atendido mais de 7.300 pessoas. Nessa trajetória profissional. E é com essa experiência que eu tento te oferecer o melhor e mais científico tratamento possível para que você obtenha autonomia no controle da dor, beleza? Um grande abraço, movimento é vida.